Olá, turma! Bem-vindos a mais uma Cafeteria do Saber. Na aula de hoje nós vamos fazer o que a gente chama de análise sintática. Analisar nada mais é do que pesquisar, observar, classificar, certo? E o que é sintática? Sintática tem relação com frases, observar o que as palavras fazem dentro de uma oração, tá? Porque a gente não está falando de qualquer tipo de frase, a gente vai falar das frases que tem um verbo. Então anota aí, quem não lembra, oração é toda a frase que tem um verbo, certo? Então a gente vai analisar somente frases que têm verbos. Bom, pessoal, o que a gente vai fazer e como é que vai funcionar essa aula? Peguem o caderno de vocês, porque vocês vão anotar coisas, conceitos e exemplos aí no caderno. Depois que vocês tiverem anotado essas informações, vocês vão resumir isso que está no caderno para vocês terem, para poder consultar em trabalhos, durante a atividade que vocês vão fazer e também em provas, tá? Que vai ser o quê? Colocar em uma folhinha menor, certo? Isso tudo que vocês aprenderam, que botaram no caderno, para que caiba dentro do baú do conhecimento que vocês produziram. Esse baú é o que vocês vão poder usar para consultar. Então, tem que estar completinho esse baú, certo? Então, pessoal, professora, mas não coube tudo em uma folha só, posso usar mais de uma? Não tem problema. Só não esquece de colocar o título direitinho para não se perder na hora que precisar encontrar as informações, né? Se você tem mais de uma página, também aconselho botar a página 1, página 2 no cantinho, para você não se perder. Então, qual é a primeira folhinha que a gente vai fazer? A gente vai fazer sobre termos essenciais da oração. Então, essa aula de hoje é sobre termos essenciais da oração. E aí, você vai começar anotando e depois vai passar para cá. Não precisa ser folha colorida, pode ser folha branca, tá? Vocês escolhem o que fica melhor, pode ser inclusive folha de caderno, num tamanho menor, se quiser recortar. Certo? Vamos lá? Vamos então começar a aula de hoje. Pessoal, a gente vai entender na prática quem são esses termos essenciais da nossa oração, tá? Para isso, eu preciso que vocês anotem algumas perguntas que a gente precisa sempre fazer quando vai buscar esses termos da oração, tá? Então, os termos essenciais da oração são sujeito e predicado verbal. Mas quem é o centro da oração? O meu verbo. Então, a gente sempre vai começar tentando encontrar o verbo, tá? Então, anotem aí. Os termos essenciais da oração são sujeito, predicado verbal, tendo o verbo como núcleo desta oração, tá? Isso porque, para que exista uma oração de fato, obrigatoriamente precisa existir um verbo, tá? Então, vamos entender por que eles são essenciais, tá? Logo, logo a gente já vai compreender um pouco melhor. Então, vamos tentar encontrar estes termos dentro da nossa oração. O que são os termos? São as palavras ou os grupinhos de palavras que têm uma função específica, ou seja, que tem a função de verbo, que tem a função de predicado verbal, ou que tenham a função de sujeito, tá? Para nossa aula, a gente vai falar assim por alto sobre os tipos de sujeito, porque vocês já viram isso, porque o nosso objetivo, pessoal, é identificar especificamente estes termos e não entrar no detalhe da classificação agora que a gente já viu em outros anos. Mas por que eu vou retomar os tipos de sujeito de forma mais geral com vocês? Por quê? Se vocês não souberem identificar que existem orações que às vezes o sujeito não está aparecendo ali, a gente acaba errando na atividade na hora de fazer. Bom, vamos começar com essa frase então. Qual é a primeira pergunta que eu preciso fazer? Então anotem aí no caderno de vocês. A primeira pergunta que eu faço é: qual a palavra que indica a ação que aconteceu? Então essa é a primeira pergunta que eu preciso fazer. Anotem no caderno de vocês, certo? Bom, professora, mas tem verbo que não indica a ação. Bom, esses são os verbos de ligação e a gente não vai trabalhar com eles agora, né? A gente vai trabalhar somente com verbos que indicam a ação. A gente vai deixar para trabalhar eles lá no 9º ano, quando a gente falar especificamente de verbos de ligação, certo? Então, vamos focar nos verbos de ação, tá? O garoto feliz comprou um carro. Aqui, a palavra que me indica a ação que aconteceu é comprou, certo? É a ação de comprar. Então, ela é o verbo que é o núcleo dessa oração, certo? É a palavra que realmente importa e que traz a ação que aconteceu. Professora, mas eu podia botar o garoto feliz tinha comprado um carro. Quando eu usar tinha comprado, eu tenho aí duas palavrinhas que fazem a função de um verbo só.
né? Então a gente chama isso de locução verbal, tá? Quando a gente tem duas palavras fazendo uma única função, a gente chama de locução verbal porque é a função de verbo, tá? Então se eu tinha comprado, a gente teria aquilo como uma locução verbal, tá? E aí continuaria sendo uma única oração, porque uma locução verbal equivale a um verbo, lembra? Então, só para lembrar aí o que era locução verbal, caso vocês encontrem nos exercícios depois, certo? Pensando assim, já encontrei, então, qual é a palavra que indicação. Agora, segunda pergunta que vocês vão anotar no caderno. Alguém fez ou algo fez a ação acontecer? Então, essa é a segunda questão que vocês têm para responder. Neste caso aqui, se eu fizer a pergunta quem comprou, eu tenho como resposta o garoto feliz, certo? Toda esta expressão, esse grupinho de palavras aqui, fazem parte do meu sujeito, certo? Ou seja, de quem eu estou dando essa informação, ou seja, o sujeito que cometeu a ação de comprar era o garoto feliz, tá? Bom, e o que sobrou aqui, que comprou um carro, o que eu digo, o que é isso, né? É tudo aquilo que eu estou dizendo sobre esse sujeito, certo? Aquilo que eu digo sobre o sujeito, a gente chama de predicado verbal. Por que verbal? Porque tem verbo dentro, certo? Podem ver que aqui a gente tem um núcleo que é o verbo, tá? Então, quais são os termos essenciais da oração? Sujeito e predicado verbal, ou seja, aquele que faz a ação acontecer, e o predicado verbal é aquilo que a gente diz sobre o sujeito. O que eu digo sobre o garoto feliz? Que ele comprou um carro, certo? Então, tudo isso é predicado verbal. E dentro do predicado verbal, o que a gente tem? O verbo como centro de tudo, ok? Basicamente é isso, pessoal. Nas atividades que vocês vão fazer, o que vocês vão ter que identificar é sujeito, predicado verbal, o verbo como núcleo destas orações, tá? Só lembrando uma questão aqui que eu acho que é bem importante, porque a gente falou dos tipos de sujeito. Vejam que aqui eu tenho 3 palavrinhas fazendo parte do sujeito. Mas eu pergunto para vocês, todas essas palavras de fato são quem cometeu a ação? Vamos fazer um teste. O comprou um carro. Faz sentido? Não, né? Ou não faz nada, certo? Ou não comete ação nenhuma. Garoto comprou um carro. Faz sentido, garoto faz a ação acontecer. E feliz? Feliz comprou um carro? Faz sentido? Não, né? Então, feliz e o não são palavras que de fato cometem a ação que tá ali. Então, qual é a palavra que é principal? Garoto, certo? Por que eu tô falando isso para vocês, pessoal? Porque essa palavra principal aqui a gente chama de núcleo, certo? Então, o núcleo é a palavra mais importante, é a palavra que de fato é o sujeito. As outras estão aqui assessoriando, digamos assim, essa palavra principal, tá? Quando eu só tenho uma palavra aparecendo nesta oração como sujeito, tá? Que é o núcleo, digamos assim, eu chamo esse sujeito de simples, ou seja, sujeito simples é aquele que é formado de uma palavra mais importante, certo? Uma palavra núcleo, ok? Seguimos. Na próxima oração, o que a gente tem? Eu e ele alugamos uma casa. Novamente, qual é a primeira pergunta que eu faço? Qual a palavra que indica a ação que aconteceu? A palavra que indica a ação que aconteceu é alugamos, então é a ação de alugar alguma coisa. Aí eu pergunto para vocês, existe alguém que fez essa ação acontecer? A ação de alugar a casa? Sim, existe. Quem? Eu e ele. Eu e ele são as pessoas que fizeram essa ação acontecer. E vejam, está aparecendo aqui na oração. Às vezes pode acontecer de o sujeito não estar aparecendo na oração. Nós vamos ver já já isso, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho eu e ele, ok? E aí, se eu for dizer, o que eu digo sobre o sujeito, de fato? O que eu digo sobre eu e ele? Alugamos uma casa. Então, tudo isso que eu digo sobre eu e ele é o predicado verbal, ok? Predicado verbal. Que tem como núcleo o verbo, tá? Agora vamos para eu e ele. Se eu quisesse falar, que nem eu fiz no outro anterior lá, que tipo de sujeito que é esse, né? Bom, aqui
eu tenho eu, que é uma pessoa, e ele, que é outra pessoa. Essas duas pessoas fazem a ação acontecer. E o e que está aqui no meio? Não faz nada, certo? Isso aqui não tem como fazer nada acontecer. Então, vejam que nesse caso aqui, diferente do anterior, eu tenho duas palavrinhas que são principais e importantes no sujeito, tá? Para que ele tenha sentido. Essas duas palavrinhas aqui são os núcleos. Se eu tenho dois ou mais núcleos, eu tenho um sujeito composto, que é feito de mais de um. Composto quer dizer que é feito de mais de um, certo? Então, simples assim. Próximo exemplo que nós temos, vamos lá. Mesma pergunta de antes, né? Qual a palavra que indica a ação que aconteceu? Arrumamos. A ação de arrumar. Então, ela é o nosso verbo. Agora eu pergunto para vocês: alguém faz a ação de arrumar as malas? Ah, prof, mas alguém arruma a mala, certo? Sim, alguém arruma a mala. Minha pergunta para vocês é: essa pessoa que arruma a mala está aparecendo na frase? Aparece a palavra ali? Não, né? A gente só sabe que alguém faz isso acontecer, porque uma mala não se arruma sozinha, certo? Então alguém está fazendo a ação acontecer. Agora, se não aparece aqui, óbvio que eu não tenho o sujeito para indicar, né? Não pode ser, então, sujeito simples nem composto, porque nos casos de sujeito simples e composto, a palavra, que é o sujeito, aparece na oração. E quando não aparece, como é que eu sei quem foi que cometeu a ação? Será que existe? A gente já sabe que existe. A mala não se arruma sozinha, certo? Bom, aí eu olho para o verbo arrumamos. Se eu perguntar quem, vocês conseguem dizer nós, certo? Isso significa que o meu sujeito, mesmo não estando ali, ele está, digamos assim, escondido atrás deste verbo. Eu consigo olhar para o verbo e dizer, é nós. Com certeza, nós arrumamos as malas. Né? E isso acontece por conta dessa terminação aqui, ó, mos. Sempre que o verbo termina com mos, a gente sabe que é nós, certo? Compramos, falamos, guardamos, vejam que todos terminam com mos. Isso indica que é nós. Então a gente sabe, enquanto falante nativo, né, de língua portuguesa aqui, é nós. Se eu consigo dizer especificamente quem é, a gente chama esse sujeito de oculto, pessoal. Oculto. Então é aquele sujeito que não aparece na frase, mas eu sei dizer quem é, tá? Bom, então eu não tenho nada para indicar aqui porque eu não tenho o sujeito, tá? Se eu tivesse pedindo a classificação dos tipos de sujeito, vocês me diriam sujeito oculto. Mas eu não estou pedindo isso, estou pedindo só os termos essenciais da oração que aparecem nessa oração, tá? Então, não tem sujeito aparecendo nesta oração para vocês me indicarem. Eu só tenho aqui o verbo como núcleo, mas eu tenho predicado verbal? Eu tenho algo que eu digo deste nós, desse sujeito que não aparece aqui? Tenho, né? Então, eu tenho o que eu digo deles? Arrumamos as malas. Eu digo tudo isso daquele sujeito que não está aparecendo aqui, mas que eu sei quem é. Então, tudo isso é predicado verbal, ok? Então, vejam, só para vocês não se confundirem, que não necessariamente precisa estar aparecendo na oração o sujeito. Às vezes vai acontecer de não estar, certo? Seguimos. Aqui a gente tem um outro exemplo. Eu botei eles paralelo, lado a lado, porque vai acontecer a mesma coisa nessas duas orações, tá? Venderam um carro ou vende-se um carro. Qual é a palavra que indica a ação que aconteceu? Venderam, certo? Então, venderam é a palavra que indica a ação que aconteceu. Ok. Aí eu pergunto para vocês. Alguém vende alguma coisa, certo? Vender não acontece sozinho. Não é uma ação que acontece sozinho. Então, necessariamente existe alguém que faz isso acontecer. Agora eu pergunto para vocês. A palavra que indica quem está fazendo essa ação de vender tá ali? Não tá, né? Então, se não tá, isso quer dizer que meu sujeito não está aparecendo na oração. Não pode ser simples, nem pode ser composto. A gente já viu que existe sujeito oculto, mas vamos lá. Vamos olhar para o verbo venderam. Eu posso dizer exatamente quem foi que cometeu a ação? Eles, professor. Calma aí. Vamos fazer um teste. Os guris venderam um carro. Eles venderam um carro. Elas venderam um carro. As gurias venderam carro, as mulheres venderam carro, os homens venderam carro. Pode ser qualquer um, certo? Vocês concordam comigo nesse sentido? Então vejam que nesse caso, quando o verbo está conjugado aí na terceira pessoa do plural,
A gente não consegue saber exatamente quem foi. E por que isso acontece? Porque eu estou apontando para sei lá quem, tá? Eu não consigo dizer exatamente quem é. Esse é o único caso, pessoal, em que isso acontece. É a única das pessoas que conjugam o verbo em que eu não consigo dizer exatamente. Por isso que eu falei para vocês, ó, eu dei vários exemplos, as mulheres, os homens, né, os meninos, as meninas, poderia ser qualquer um vendendo esse carro. Então eu não consigo dizer exatamente quem é. E por isso não é um sujeito oculto, ou seja, eu não olho para o verbo e digo exatamente quem é. Ele é um sujeito indeterminado. Existe, mas não consigo especificar quem é esse sujeito. Então, sujeito indeterminado. E aí eu pergunto para vocês, esse sujeito que vende o carro, que a gente não sabe quem é, a gente diz algo sobre ele. O que a gente diz sobre esse sujeito, né, que a gente não sabe exatamente quem é? A gente diz que venderam um carro, certo? Então, venderam o carro é o meu predicado verbal. Docinho, pessoal, facinho, né? Tudo que não é o sujeito é o predicado verbal, ok? E no caso do vende-se carro, né? O que acontece aqui? A gente tem, de novo, aí o verbo vender, certo? E aí, também não tenho como dizer quem é o sujeito, eu só sei que alguém vende, né? E por que eu não consigo dizer exatamente quem é? Tá vendo esse C com o hífenzinho aqui? Quando a gente usa essa partícula, que a gente chama uma partezinha, grudada nesse verbo que é o ser, ela acaba indeterminando, impedindo que a gente consiga identificar quem é o sujeito, tá? Então, aqui a gente também tem um sujeito indeterminado. Então, vejam que são dois casos, né? E aí, o que a gente fala novamente desse sujeito que eu não consigo especificar quem é? Que a gente vende um carro. Então, novamente, aqui a gente tem o predicado verbal sendo tudo isso aqui, certo? Facinho, não tem sujeito para dizer porque o sujeito não aparece na minha frase, tá? Aí, pessoal, eu só queria destacar uma questão aqui importante nesse caso do vende-se, tá? É uma questão de concordância verbal que a gente fala, né? O que é concordância verbal? Deixa eu mostrar com outro exemplo mais fácil aqui. Quando eu falo eu e ele alugamos uma casa, eu não posso dizer eu e ele aluguei uma casa. Por que eu não posso dizer eu e ele aluguei uma casa? Porque eu e ele somos nós, certo? Eu e ele lá. É a mesma coisa que dizer nós, certo? Dá para botar no singular um verbo, sendo que o sujeito dele está no plural? Não dá, né? Então, concordância verbal nada mais é do que fazer com que o verbo concorde em número, digamos assim, que é singular ou plural, com o sujeito. Se o sujeito está no plural, verbo está no plural. Se o sujeito está no singular, verbo está no singular, tá? Por que eu falei isso? Porque no caso do vende-se, acontece uma coisinha um pouco diferente. Sempre que a gente tiver esse C, pessoal, aqui, o verbo vai concordar com a palavra que vem depois. Então, carro está no singular, logo o verbo está no singular. Se eu tivesse carros, esse verbo seria vendem-se carros. Sempre que tiver esse C, pessoal, então acontece isso, concorda com a palavra que vem depois e não com o sujeito desta oração, tá? Bom, simples, né? Concordância verbal não tem erro, né, pessoal? É que nem eu falar as zebras e os macacos são animais selvagens. Eu não poderia falar zebras e os macacos é animais selvagens, porque o verbo é ali, digamos assim, não estaria no plural como o sujeito está, e aí estaria errado, tá? Então, sempre que o verbo está no plural, é porque o sujeito dele está no plural também, tá? E aí, pessoal, chegamos no nosso último caso aqui, para a gente encontrar os termos essenciais. Qual a palavra que me indica a ação que aconteceu aqui? Trovejou, certo? Então, trovejou é a ação que aconteceu. Bom, pergunto para vocês, alguém faz trovejar? Algo, alguém? Nesse caso, ninguém faz isso acontecer. Olha que diferente, né? Porque até então a gente vinha falando de verbos que existiam responsável por aquela ação acontecer. Nesse caso aqui, fenômeno da natureza, ninguém faz isso acontecer, certo? Então, se ninguém faz isso acontecer, o nome do sujeito seria oração sem sujeito. Não vou encontrar sujeito porque não existe, simples assim. Não tem sujeito. E aí, o que a gente fala sobre essa ação que aconteceu? Né? A gente diria que, nesse caso aqui, na verdade,
nem seria necessário classificar um predicado verbal, mas aqui a gente tem as nossas informações que são ditas sobre esse fenômeno da natureza, digamos assim, né? Pessoal, bem simples então, né? O que vocês têm que ter anotado aí em mente, né? Que o termo essencial é o sujeito e o predicado verbal. E que o núcleo desse predicado verbal é o verbo, tá? Que é a palavra mais importante, é a que não vai faltar. O que eu também recomendo que vocês anotem na folhinha de vocês? Essas perguntas básicas que a gente precisa fazer para encontrar esses termos dentro da nossa oração, ok? Não se preocupem, pessoal, porque às vezes, por exemplo, a gente não vai ter o termo escrito na oração. Então, não necessariamente, tá? E por que eu tô reforçando isso? Porque a gente insiste, às vezes, em dizer que existe o sujeito, e o sujeito não tá ali aparecendo. Então, não tem como dizer que existe um sujeito se ele não tá aparecendo ali, tá? Então, cuidado, não tentem encontrar coisa que não tem na frase, certo? Olhem para a frase, e nesta frase em específico, as palavras que representam, que têm aquela função, estão ali ou não. É isso que tem que fazer, tá? Então, pessoal, para a gente fechar o conteúdo dessa aula, por que a gente chama sujeito e predicado verbal de termos essenciais? Essencial significa aquilo que é obrigatório, que não pode faltar, certo? E por que o predicado verbal é algo necessário para uma oração, né? Porque o predicado verbal não é aquilo que a gente diz sobre o que alguém fez ou sobre o que algo fez. Se eu não tiver nada para dizer, para que eu tenho oração, né? Então, a oração ela existe em função de eu ter um motivo que é ter algo para se dizer, né? Então, o predicado verbal é esse ter algo para se dizer. E o sujeito nem sempre aparece na oração, mas, pessoal, a gente tem que pensar o seguinte: o sujeito não é aquele que faz tudo acontecer dentro daquela oração, quando existe uma ação que permite isso? É, né? Então, o sujeito, por mais que ele não apareça ali na nossa oração, né, enquanto palavra, ele é extremamente importante, porque é ele que dá o motivo, é ele que faz a ação acontecer, certo? Então, estes dois elementos, que é o que eu digo, né, sobre esse sujeito, né, que basicamente é a ação que aconteceu, e quem fez a ação acontecer são importantes, né, e são necessários, né, para que exista uma oração, ok?